Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas. E não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. E hoje eu vou falar da certidão de desembarque. Este documento geralmente é pesquisado e requerido por descendentes de imigrantes estrangeiros que vieram em algum momento para o Brasil ou para outros países. Falando de Brasil, eu vou deixar nesse vídeo os sites de alguns órgãos públicos nos quais é possível pesquisar essa certidão de desembarque. Alguns deles até emitem de forma online, outros são sites apenas de pesquisa. Bom, e para que serve a certidão de desembarque? Em alguns casos, ela é imprescindível para o processo de cidadania, ou seja, aquela pessoa que quer pleitear determinada cidadania deve obrigatoriamente apresentar essa certidão em seu processo, ela faz parte do processo. É o caso do processo de cidadania croata. Para o descendente de croata, é necessária a apresentação dessa certidão, que no caso pode constar como o imigrante veio da Iugoslávia, porque a Croácia fazia parte da Iugoslávia, mas necessariamente deve ter essa certidão. No caso da cidadania polonesa, por exemplo, o descendente tem que comprovar o ano que o seu ascendente polonês imigrou, porque tem uma questão de 1920, que antes desse ano a Polônia ainda não era Polônia, então você tem que comprovar que seu ascendente veio depois dessa determinada data. Então também a certidão de desembarque é muito importante. Para o processo de cidadania italiana, por exemplo, não é necessária a apresentação da certidão de desembarque. Mas o que acontece é que muitas famílias, muitos interessados, não localizam todas as certidões de estado civil, de registro civil, ou seja, certidões de nascimento, casamento e óbito do seu imigrante. Então, eles buscam a certidão de desembarque como uma pista, como uma informação adicional ali para comprovar a data que essa pessoa veio, a idade que ela tinha quando ela imigrou, para tentar ali localizar o restante da documentação necessária para o processo. E ainda, em muitos casos onde há alteração de nome, que o imigrante alterou o nome, essa certidão de desembarque ela é utilizada perante os cartórios de registro civil para provar, para comprovar ali que essa pessoa que chamava Giuseppe, por exemplo, aqui no Brasil, ela passou a chamar José. Nestes sites que eu vou deixar aqui para vocês, há a especificação das datas de início da formação do arquivo deles, do acervo deles. Então, por exemplo, a imigração italiana aqui para o Brasil iniciou em 1870. Já a imigração croata iniciou em 1920 e teve depois uma imigração massiva depois da Segunda Guerra Mundial. Já a imigração japonesa, por exemplo, iniciou em 1908. O primeiro navio com imigrantes japoneses chegou aqui no Brasil em 1908. Então, você tem que se atentar aí a essas datas e os arquivos, dependendo da data que você está buscando, eu sugiro que você busque no arquivo que já tinha iniciado o seu trabalho nessa época, e a maioria deles, como eu falei, presta o serviço de forma online. Quanto mais informações você tiver do seu ascendente, melhor para fazer as buscas, então nome, sobrenome, enfim, da região que eles vieram. Então, por exemplo, na Itália, os dois maiores portos de onde partiram os imigrantes no fim do século XIX, início do século XX, foram o Porto de Gênova e o Porto de Nápoles.
Então, fica uma dica: se o seu ascendente veio do meio ali da Itália para cima, provavelmente ele partiu do Porto de Gênova. Se ele veio se ele era, né, do sul da Itália, provavelmente ele veio pelo Porto de Nápoles. Então, todas essas informações que você tiver são valiosas quando você vai iniciar essa busca. Uma informação que facilita as buscas, se o interessado tiver em mãos, ela é de grande valia, é em qual estado que esse imigrante se estabeleceu, o porto que ele desembarcou, de preferência, e para qual estado ele foi. Por quê? Porque, como eu vou falar aqui adiante no vídeo, existem os arquivos públicos de cada estado aqui do Brasil. E eu vou deixar a maior parte aqui dos links, dos sites, dos arquivos públicos dos estados da região sul e da região sudeste, que foi onde chegaram de forma massiva a imigração italiana, alemã, croata, mas praticamente todos os estados da União têm o seu arquivo público. Então, você sabendo você tendo essa informação, talvez fique mais fácil de descobrir aí, pegar a certidão de desembarque dele, pesquisando nestes arquivos públicos. E aqui eu deixo também uma motivação para quem se desanimou aí, que não está encontrando a documentação do seu ascendente que veio para o Brasil, está com dificuldades de localizar. Tente com todas as informações que você tem. Se você está buscando informação da sua avó, pesquise também a do seu avô, que às vezes por alguma informação dele você localiza informações dela. Os filhos as certidões dos filhos também são muito importantes para a gente ter informações dos pais. Então, se você está buscando alguma coisa da sua avó, veja a documentação dos seus pais e assim por diante, porque é um trabalho quando você está tentando localizar documentos mais antigos, então a dificuldade também aumenta, mas se vieram para o Brasil em algum momento, tem alguma informação. A dificuldade maior é quando mudaram de nome, isso principalmente na imigração italiana, muito comum de se verificar que a pessoa se chamava Giuseppe. Na minha família houve caso, né, de mudança aí de nome, então vinha como Giuseppe, aqui no Brasil era José. Esse é o caso mais fácil e mais clássico, mas na minha família teve mudança de José para João. Então, assim, não desistam, porque se essa pessoa existiu, tem registro, tem arquivo e você, com perseverança, vai localizar. O primeiro site de busca da certidão de desembarque que eu sugiro que vocês utilizem é o Arquivo Nacional. Ele faz um serviço online, então você pode fazer a sua pesquisa online e dentro de cerca de 15 dias, os pesquisadores, né, do arquivo, te dão a resposta positiva ou negativa se localizaram o documento pesquisado. Se localizaram, já te enviam no seu e-mail. O segundo site que eu sugiro que vocês acessem para esse tipo de busca é o Arquivo do Estado de São Paulo. Aqui eles têm registros de imigrantes, inclusive não só a questão do desembarque, mas outros documentos, um arquivo muito grande, um acervo muito grande, eles disponibilizam de busca, especialmente dos italianos, visto que em São Paulo a maior parte da imigração foi italiana, mas de outras nacionalidades também. O terceiro site que eu sugiro que vocês
tenham acesso para a busca da certidão de desembarque do ascendente de vocês é o memorial, o Museu da Imigração aqui de São Paulo. Eles têm um acervo digital e vocês podem fazer também a busca aqui, ó, online. E também eles disponibilizam fotos, é um acervo muito rico, não só da comunidade italiana, de imigração italiana, mas eles têm um acervo muito grande da imigração alemã, da imigração japonesa, que ocorreu um pouco mais tarde, e inclusive vale a pena a visita. Eu fiz um vídeo de uma visita que eu fiz ao museu neste ano e vale muito a pena conhecer, principalmente para você que é descendente de imigrantes. Esse é um site específico para quem busca documentos italianos, da imigração italiana. É o ciseionline.it, Centro Internazionale Studi Immigrazione Italiana. Então, ele tem bastante informações aí sobre os imigrantes que partiram lá da Itália, especialmente no fim do século XIX e vieram para o Brasil no início do século XX. Aí você tem as informações, inclusive aqui em inglês, tem italiano e inglês aqui, ó. E aí você coloca o sobrenome, o nome e você consegue localizar informações. Se eles não conseguem te dar o documento, pelo menos eles conseguem te fornecer onde está esse documento, essa certidão de desembarque. Então, por exemplo, a minha bisnona é de Julie. Aí eu busquei aqui e foi localizado que ela, na verdade, a minha é essa primeira aqui, ó, veio para o Brasil, São Paulo, em 1895. Então, quando você clica aqui, ele te dá informações da data de desembarque, o navio que ela veio e, e onde eu encontro, ó, tá no registro da hospedaria de imigrantes, inclusive consta aqui em português, né? Então, se eu não tivesse a certidão dela ainda, eu, né, me comunicaria com a hospedaria de imigrantes, que é o Museu do Imigrante, que eu falei para vocês anteriormente, e conseguiria pegar a certidão de desembarque dela, como eu o fiz, conforme eu vou mostrar para vocês. E aí, como teve uma imigração maciça para os estados do Sul e do Sudeste, se esse foi o seu caso, se o seu ascendente veio para o Brasil para um desses estados, eu sugiro que você busque nos arquivos do estado referentes a esses estados. Então, aqui, arquivo do estado do Rio Grande do Sul, esse outro aqui é o de Minas Gerais, por exemplo, que é um acervo muito rico. Aqui, o do Paraná e aqui do Espírito Santo, mas se por acaso ele imigrou para outro estado que você tenha conhecimento, vale a pena pesquisar no arquivo público deste estado. Essa é a certidão de desembarque da minha bisavó. Eu a obtive lá no Memorial do Imigrante já faz um bom tempo e a partir dela eu consegui as informações do meu bisavô, que foi quem me passou a cidadania italiana. Então, aqui eu falo para vocês não desistirem, porque o meu caso foi bem complicado, bem difícil, houve alteração de nome e, portanto, eu não desisti e aí eu fui atrás dos documentos da minha bisavó
e consegui as informações do meu bisavô e há muito tempo consegui fazer o processo. Me parece que agora as certidões de desembarque lá no Memorial do Imigrante são emitidas online, mas elas continuam vindo com essas informações. Então vem a data de embarque e desembarque, em qual porto foi o embarque, em qual porto foi o desembarque, a cidadania da pessoa, a idade, o sexo, a profissão, estado civil, o navio no qual a pessoa viajou e o núcleo familiar, aqui a composição da família no final. Então foi aí que eu consegui localizar a documentação do meu bisavô, que é o Odone, esse primo que consta como filho de 6 meses. Na verdade, ele não conseguiu desembarcar aqui no Brasil, ele teve o triste destino de ser jogado ao mar, faleceu durante a viagem, e são coisas que os descendentes de italiano muitas vezes só descobrem na busca das certidões para cidadania, mas acaba sendo uma pesquisa genealógica e uma pesquisa muito interessante que realmente toca a gente. Então, independente se você já tem a cidadania ou se você, mesmo que você não tenha interesse em obtê-la, muitas vezes por questões de histórico, de você querer ter os arquivos da família, eu oriento e sugiro que pesquisem e que tenham, porque a gente acaba descobrindo muitas coisas interessantes e entendendo muitas coisas, por que que aconteceram de certa forma, que às vezes a gente não compreende, e quando a gente faz essa busca, a gente começa a entender. Essa é uma certidão de um iugoslavo, né? Na verdade, que hoje a cidade que ele nasceu hoje seria a Croácia. E também ele veio com a família. Essa certidão foi emitida pelo Arquivo Nacional, tá? Que fica lá no Rio de Janeiro. E aqui está a autenticação dela que a gente faz online mesmo. Essas certidões online a gente consegue autenticá-las de forma online. E também o conteúdo dela é basicamente o mesmo que consta na certidão do Memorial do Imigrante: a composição familiar, a profissão, a idade, o estado civil. E também eles emitem, essa foi emitida no ano passado, faz um ano mais ou menos, ela é de 2020, e em cerca de 15 dias, mesmo com a pandemia, eles demoraram um pouquinho mais para emitir, mas foi um serviço prestado totalmente online e muito eficiente, muito eficaz, muito bem prestado. Então, vale a pena você acessar, né, esses acervos, se é de seu interesse descobrir a documentação, mesmo que não seja para fins de cidadania, mas alguma documentação dos seus ascendentes que você tenha interesse. E eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe. Deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida sobre a emissão da certidão de desembarque ou da de embarque. E se você realmente não localizou a sua documentação, não desista, como eu falei em alguma parte aqui do vídeo, não desista, vá atrás, ou vá atrás da esposa, ou se você está procurando da esposa, da sua bisavó, da sua avó, vá atrás do marido, dos filhos, tente de alguma forma localizar, porque você vai chegar lá. E se mesmo assim você não conseguiu, ou se você realmente não tem tempo ou não tem interesse, mas quer ter esse documento ou outros documentos, escreve aqui pra gente que a gente vai ter o maior prazer em prestar esse serviço. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!